Amém, queridos. A paz a todos. Como estão? Tudo certo? Estão animados, avivados, como Josemito falou? Queridos, vejam, nós não vamos ter aqui a projeção, então, por favor, pegue sua Bíblia aí, ou então a pessoa que está do seu lado, pegue seu celular, enfim, o que você tiver e que tenha Bíblia, porque nós vamos precisar ler alguns textos, nós vamos passear um pouco aqui pelas Escrituras, e creio eu que assim como eu, você também ama a palavra do Senhor. Amém? Então, por favor, abre tua Bíblia lá em Jeremias capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Jeremias capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 e depois nós vamos ler alguns textos desse capítulo especificamente. Jeremias capítulo 32, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Quero falar um pouquinho sobre a vida desse homem de Deus, que esses dias Deus tem falado tanto comigo. Amém? Vamos ler. Diz o seguinte, Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor no 10º reinado de Zedequias, rei de Judá. Este também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônico cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar essa profecia. Assim diz o Senhor: estou prestes a entregar essa cidade ao rei da Babilônia e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e será levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor possa falar conosco. Na verdade, eu te peço que a tua palavra fale conosco, Jesus. Que a tua própria Bíblia seja a mensagem para essas pessoas. Que eu não atrapalhe o que o Senhor quer falar nessa manhã. Que o Senhor já começou pelo louvor, depois pelas orações, enfim, em cada um desses momentos eu creio que o Senhor está guiando tudo isso. Porque o Senhor tem um recado para dar para o teu povo. E eu peço que o Senhor fale com cada um de maneira personalizada. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para o teu povo. E eu agradeço por isso, agradeço porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem sido benevolente, as suas misericórdias têm se renovado todos os dias na nossa vida. Amém. Amém, queridos? O nome da palavra que eu quero ministrar para você hoje é Jeremias, um homem que viveu pela palavra profética. Alguém aqui já leu o texto de Jeremias, o livro de Jeremias? Levanta a mão aí. Cadê? João Pedro já leu, não foi? Eu fiquei extremamente alegre também. Eu vi a foto que Josemito tinha colocado. E eu fiquei pensando, Senhor, me ajude também a fazer isso com meu filho, com minha filha. Luiz ainda não dá para fazer isso, nem Davi, tão pouco Davi, né? Mas quanto a gente vai ficar alegre como pais conseguirmos que os nossos filhos estejam andando no caminho, né? E eu vejo João Pedro com esse coração muito ensinável, um menino muito bom. E eu sei que é fruto de vocês dois. Amém? Então, queridos, o texto de Jeremias traz para a gente algumas indicações do que Deus vai fazer nos últimos dias. É interessante que eu particularmente amo a vida de Jeremias. Porque, em certo sentido, eu me vejo algumas vezes na vida dele. Por que você diz isso? Porque a verdade é que Jeremias é apelidado, inclusive, do profeta chorão. Não é? Porque Jeremias, muitas vezes, ele passava por situações que ele tinha que fazer e que ele necessariamente não estava com muita coragem de fazer. Sabe quando Deus manda você fazer alguma coisa e você não está com aquela coragem toda de fazer? Quem aqui se identifica com isso? Deus diz assim, olha, você tem que fazer tal coisa, você sabe que tem que fazer, mas não é algo fácil de ser feito. Jeremias, por exemplo, ele teve que profetizar várias vezes contra os reis. Esse texto que a gente acabou de ler, ele estava profetizando contra o rei Zedequias, e o rei Zedequias prendeu. Se você está conversando muita água, venha para cá que eu vou deixar você aqui num cantinho guardado. Então veja a coragem desse homem. Jeremias, ele profetizou sobre um cinto, já prefigurando o que é que Deus ia fazer, mandar aquele povo para o exílio, e depois de 70 anos traria de volta. Aquela profecia linda de Jeremias 29:11, que ele diz assim, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. É de Jeremias também, falando do que Deus faria no exílio com aquele povo. Ele profetiza, inclusive, que aquele povo passaria 70 anos lá preso,
também a mesma profecia que Daniel, lá no livro dele, ele vê aquela profecia e diz, olha, chegou o tempo do nosso povo voltar do cativeiro. Então Jeremias tinha sido um homem muito usado por Deus. Acredito que vocês lembram também, lá em Jeremias capítulo 18, que Jeremias profetizou sobre o oleiro. Lembra? Do oleiro que tem o vaso na sua própria mão e ele vai e faz o que ele quer da forma que quer. E nós somos esse vaso. Então, além disso tudo, Jeremias sempre foi um homem que nunca escondeu os sentimentos dele para com Deus. Porque eu acredito que nós precisamos entender que a gente não precisa estar escondendo o que a gente está sentindo em meio às situações difíceis. Quando a gente passa por situações duras, Deus sabe disso. O próprio Jesus passou por situações difíceis quando veio. Então, como ser humano, nós passamos por situações que não são fáceis de lidar e às vezes a gente quer esconder os sentimentos de Deus. E a verdade é que isso é a maior tolice que a gente pode fazer. Por quê? Ele já sabe, primeiro de tudo. E segundo, que não vai ajudar nada. Então, Jeremias, ele chegou talvez ao ponto de blasfemar contra Deus. Porque ele disse assim, olha, você me amarrou com cordas de louvor, com cordas de amor, e eu estou aqui preso. E eu não posso fazer mais nada. O Senhor está aí dizendo que vai acabar com o povo, e eu tenho que entregar essa profecia, e eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Veja, como é que acaba tem coragem de dizer um negócio desse para Deus? Beira a blasfêmia. Mas ele era um homem que dizia a Deus o que sentia no coração. E eu acredito que a gente, como povo, tem que dizer. Não é no sentido de você ser orgulhoso contra Deus, dizer, olha Deus, você está fazendo tudo errado. Não é isso. É você falar o que está no seu coração. Porque muitas vezes, quando você fala o que está no seu coração, Deus cura. Quem lembra de Gideão? Chegou um anjo para Gideão, veja, chegou um anjo para Gideão, e ele sabia que era um anjo, e o anjo disse, Gideão, homem muito ungido, isso e aquilo. Aí Gideão disse, o que é das coisas que Deus disse que ia fazer no nosso meio? Rapaz, um anjo chega perto de mim, eu não sei o que eu fazia, eu entrava em estado de catalepsia, eu caía, eu não sei o que eu ia fazer. O cara começou a contestar, dizendo assim, você está dizendo que Deus é poderoso aí, mas eu não estou vendo nada. Está todo mundo preso, está uma situação triste. Que coragem daquele cara. E Jeremias era esse tipo de homem. Jeremias não era um homem qualquer. Jeremias tinha sido chamado, e a gente sempre lê o chamado de Jeremias lá no capítulo 1 de Jeremias. Deus disse, eu vou colocar as minhas palavras, eu te chamei antes do ventre da tua mãe. Palavra linda, profética, sobre o que Jeremias falaria. Então, Jeremias é esse homem que foi chamado, mas ele foi chamado em um momento crucial. E aí eu preciso trazer para vocês essa introdução para vocês entenderem qual é o momento que essa palavra profética vem à vida de Jeremias para ele trazer para o povo. Então, a verdade é que Jeremias foi um homem, um profeta, que profetizou no reino de Judá, o reino do sul. Nesse momento já havia sido dividido os dois reinos, 12 tribos por um lado e 2 tribos por outro, Judá e Benjamim. Então, Jeremias foi levantado para a tribo de Judá, que ainda não tinha sido levada cativa. A tribo de Israel já tinha sido levada cativo pelos assírios em 700 a.C. Mas, por algumas pessoas que Deus tinha levantado, inclusive já um ano atrás, acredito mais ou menos, eu preguei sobre a vida de Josias, Ezequias, sobre alguns reis que se levantaram e começaram a reformar Israel. Porque Israel luta contra a idolatria desde cedo. Vocês lembram do bezerro que, assim que Moisés subiu, eles fizeram? Inclusive é o mesmo bezerro que o reino do norte começa a utilizar para adorar. Então, o povo de Israel é um povo que lida contra a idolatria faz muitos anos. E você pode dizer assim, mas a gente já passou por isso. Não passamos, viu? Nós temos, inclusive, ídolos no nosso coração. Sonhos, muitas vezes, na nossa vida são ídolos. Porque a gente coloca o sonho no lugar de Deus. A gente coloca aquele sonho tão alto, você só é feliz se você realizar aquilo. Uma carreira profissional, um relacionamento com pessoas. Então, infelizmente, o nosso coração é tendencioso, sim, à idolatria. E Deus precisa tratar com isso. E foi por isso o principal motivo que Jeremias teve que profetizar, dizendo, olha, vocês vão para o exílio, porque vocês são idólatras. Então, o momento era esse. Babilônia tinha cercado Israel, Jerusalém, e haviam profetas sendo levantados de um lado, dizendo, olha, eles não vão derrotar vocês.
mentindo. E Jeremias estava do outro, dizendo: vocês vão ser levados ao exílio, ao cativeiro. Então, ele começou a profetizar no ano do rei Josias, depois dos seus filhos, e terminou mais ou menos a sua profecia no último momento do rei Zedequias, que é do texto que a gente acabou de ler. Certo? Que foi o último rei antes do exílio. O que acontece é que Deus tinha dito para aquele povo que eles precisavam parar com aquele coração idólatra. Para você ter uma ideia, nesse tempo, em Judá, que aparentemente era um povo que amava mais o Senhor do que o reino do norte, eles estavam pegando os seus filhos e levando para o fogo, para matar para um deus chamado Moloque. Alguém já ouviu isso? E aí, queridos, prefigura inclusive o que se está querendo fazer no Brasil com a ideia de aborto. Certo? Aborto é um sacrifício a um deus chamado Moloque. Dentro de um ventre, o deus que o povo de Israel naquele momento sacrificava seus próprios filhos era um deus que tinha uma barriga cheia de fogo e com mãos assim, ó. Era colocado o filho aqui e depois levava para dentro num ventre. Parecido com aborto, né? É a mesma coisa. E aí a gente está discutindo isso. Há um preço a ser pago por essa cultura. E se você for crente e estiver aprovando esse tipo de cultura, há um preço a ser pago sobre mim e sua vida. Amém? Então, esse era o nível que aquela sociedade tinha chegado. O povo que Deus tinha levantado, a menina dos olhos de Deus, tinha chegado a esse estágio de sacrificar os seus filhos. Para mim, isso é uma coisa inimaginável. Eu pegar os meus 2 filhos e sacrificar a alguém. Primeiro que me dá logo raiva. E eu sei que em vocês também, porque se a pessoa pega diferente no meu filho, eu já fico nervoso, já fico em tempo de me tremer. Fico me tremendo todinho. Minha mãe me dizia: filho, pode fazer o que for comigo, eu não me importo. Agora, se pegar em vocês... E é mais ou menos isso. E veja, essa população, esse povo, estava entregando seus próprios filhos para um Deus, sacrificando, matando. E aí Jeremias, ele entra nesse problema, nessa dificuldade. E aí... parece que Deus escolhe os piores momentos, entre aspas, para dar uma profecia. Quem aqui já recebeu uma palavra quando a coisa não estava boa de jeito nenhum? Levanta a mão. Sabe aquele momento que você está num deserto triste? Parece que as coisas não vão mudar e Deus traz uma palavra para você. Olha, eu vou fazer isso, isso e isso. Você olhar assim. Primeiro que é uma coisa que você acha que não vai acontecer. Não é verdade? É mais ou menos como... A mãe de João Batista, quando recebeu aquela profecia, e depois também, quando Maria recebeu aquela profecia de que Jesus viria. Não sei se você lembra desse texto, mas o esposo da mãe de João Batista, que era um sacerdote, ele ficou mudo, não foi? E Maria, não. Se você compara os 2 textos, parece muito que os 2 tiveram a mesma reação. Mas não foi. Um disse assim: como se dará? Ou seja, isso é incrível, mas eu creio que o Senhor pode fazer. O outro teve uma resposta diferente. Ele disse assim: não tem como isso acontecer não, eu já sou velho. Então um ficou mudo para não conversar besteira e perder a promessa, a outra recebeu. Então me parece que os momentos piores, Deus manda uma palavra. E olhe que muitas vezes eu já passei por isso. Por em momentos difíceis, sequidão, ele trazia uma palavra para mim. Não era a que eu queria, inclusive, mas eu sabia que era uma palavra de Deus. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Jeremias. Ele estava num momento de exílio, o povo já tinha sido levado, inclusive nesse capítulo 1, nesse capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4, Daniel, inclusive, já tinha sido levado. Lembra que o livro de Daniel fala que no exílio babilônico,
Daniel e os príncipes, né, as pessoas mais notáveis daquele reino, tinham sido levados para a Babilônia. Então Daniel já tinham ido várias pessoas, e tinha ficado somente o povo. Ou seja, quem não tinha instrução, quem realmente não sabia para onde ia. E aí Jeremias, ele recebe essa palavra nesse momento. E o pior, pessoal, é o tipo de palavra que ele recebe. Vamos ler comigo, por favor, o texto. A partir do verso 6. Olha o que diz aí. A gente já leu que Jeremias disse, olha, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo isso, e eu estava preso. E aí no versículo 6, Deus vai dizer o que queria para fazer, o que era para ele fazer. Nesse tempo o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo Anamel, filho de Salum, virá e lhe dirá, compre meu campo em Anatote. Pela lei você tem direito de comprá-lo, antes que eu ofereça a outro. Versículo 8. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Anamel veio me visitar na prisão e disse, veja, onde é que ele estava? Na prisão. E me disse, compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei você tem direito de comprá-lo, antes que eu ofereça a outro. Portanto, compre-o para si. Então, entendi a mensagem que eu tinha ouvido e que era o Senhor. Assim, versículo 9, comprei o campo de Anatote, paguei a Anamel 17 peças de prata, assinei e selei as escrituras diante das testemunhas, pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada, com os termos das condições de compra, e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maacéias. Fiz tudo isso na presença do meu primo Anamel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio de guarda. Presta atenção. Aquele povo estava sendo levado cativo. Qual é o sentido de mandar comprar uma terra que não se tinha valor nenhum? Tem lógica? Vê, eles perderam a terra. Eles foram levados cativos. Eles não iam mais precisar daquela terra. E Deus diz, Jeremias, vai lá, compra aquela terra por preço. Veja, ele pagou um valor alto por aquele campo, por aquele local. E assinou, botou num jarro, num vaso, para que aquilo durasse mais tempo. Então veja, Jeremias numa situação daquela, difícil, vendo todo o seu povo morrendo, que a Bíblia fala que houve peleja, houve morte, houve destruição, devastação. Ou você acha que o Império Babilônico chegou lá dizendo, olha, vamos para casa, a gente não quer fazer nada não. Pai, chegamos estourando tudo, era pior que o Hamas. Chegava acabando com tudo. Matava criança, arrancava cabeça, mulher, não respeitava nada. Ou seja, quando Jeremias olhava para aquela situação, ele disse, o que é que Deus está querendo fazer, me mandando comprar um campo? Então a profecia, a palavra profética veio para Jeremias num momento difícil. Eu diria, dificílimo. Que era necessário, inclusive, que o próprio Jeremias tivesse muito relacionamento com Deus para poder confiar numa conversa dessa. Porque ele já era tido como doido. Imagina depois de fazer uma situação dessa. Comprar um campo desse. E aí, como eu falei na introdução, Jeremias era esse homem íntimo, que já tinha passado por várias situações, já tinha ouvido a voz do Senhor muitas vezes, e ele sabia o que era a voz do Senhor. Mas ele precisava, obviamente, obedecer. Ontem a gente estava no parque, e nós estávamos com a Fire. Quem é que estava aqui ontem na Fire? Levanta a mão. Foi poderosa, glória a Deus. E Amanda estava ministrando a palavra, e aí em um momento a gente saiu para orar pelas pessoas. Eu cheguei para dois rapazes que tinham perto, assim, estavam sentados, eles se sentiram atraídos, não eram crentes, e o objetivo realmente da Fire era esse. Ontem eu cheguei para eles e fui orar. E na hora que eu estava orando, eu senti o Espírito Santo dizer, pergunte a ele qual é o pedido de oração que ele tem. E aquilo veio muito forte. Obviamente que eu não estou me comparando com Jeremias para dizer assim veio a minha palavra do Senhor, não é isso. Mas eu senti que eu deveria perguntar. Eu já tinha feito a pergunta, e ele disse assim para mim, não tem nada para orar não.
Mas eu insisti porque eu percebi que o Espírito Santo queria que eu orasse por algo determinado na vida dele. E aí eu perguntei, aí ele disse, não tenho nada. Eu disse, tem certeza que não tem nada? Porque na hora que eu estava orando por você, eu entendi que Deus queria que eu orasse por alguma coisa específica que você estava orando, ou pedindo a Deus, ou falando com ele. E ele disse, tem o meu irmão, ele está com um problema grave de drogas, está usando drogas. Me disse o nome do irmão dele, salvo engano, era Arthur. E aí, então tá bom, deixa eu orar por você. E orei pela vida dele, pela família, pelo irmão, para que Deus pudesse tirar aquela família das drogas. Inclusive, depois minha esposa estava dando testemunho, porque antes dela converter, não sei se vocês sabem, ela usou muito droga. Tá? E não foi só maconha não, tá? Foram várias aí que não é lícito nem falar, como diria Paulo. E aí ela estava ministrando sobre isso, falando que Deus liberta. E eu tenho certeza que aquele rapaz foi tocado. Então vejam, a palavra vem, talvez eu e você não tenhamos a confiança que deveríamos, mas a gente precisa obedecer o que Deus está falando. E hoje pela manhã, ontem à noite pela noite, né, na verdade, eu estava orando sobre essa palavra e Deus me disse o seguinte, filho, eu quero que você pregue sobre tal coisa, sobre essa palavra, porque o meu povo precisa entender que eu cumpro as palavras que eu falo. As minhas profecias são cumpridas. Eu não sei se você já recebeu uma palavra profética do Senhor. Eu não sei se já teve palavras que talvez por anos e anos você está aí esperando e ainda não foram cumpridas. Mas eu tenho convicção que se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Amém? Então, mesmo não sendo esse tempo aparentemente propício para uma palavra profética, ele viu Deus fazer isso muitas e muitas vezes. Então ele sabia, olha, Deus vai fazer. Então eu não preciso me preocupar com uma forma, o jeito, mas eu sei, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém? Então, aquela palavra trouxe para Jeremias uma responsabilidade. E aí eu e você também temos que ter. Se Deus dá uma palavra para mim e para você, nós temos que batalhar por aquela palavra. Amém? Porque não adianta de nada, inclusive, a gente achar que Deus está falando com a gente e eu não batalhar por aquela palavra. Se Deus nos trouxe algo, eu e você precisamos, na nossa capacidade, na nossa condição, naquilo que nos é requerido, fazer. Não estou dizendo aqui que você vai esperar que Deus vá lá e mande o maná do céu. Que você pegue o maná e crie o maná do nada. Isso é para Deus. Amém? Mas a responsabilidade sua de orar, de jejuar, de buscar, de lembrar a Deus, você vai ver inclusive que Jeremias fez isso. Olha, Senhor, o Senhor me disse. Aí, como diz meu amigo Clebinho, é na tua nota. É na nota dele. É com ele. Se ele vai fazer de uma forma, se vai fazer de outra, não é comigo. Mas a minha responsabilidade é batalhar pelaquela palavra. Então, Jeremias batalhou pelaquela palavra que Deus tinha dito para ele, que aparentemente era uma palavra, e eu quero deixar muito claro isso aqui, sem lógica alguma. Era mais ou menos o que o pastor Marcos falou, acho que 15 dias atrás, não sei se 8 dias atrás, não lembro bem, mas ele disse assim, olha, Deus manda um exército, e na frente do exército manda um povo para ficar tocando e cantando. Pessoal, não tem lógica isso. Primeira coisa que o cara olha, diz, vai levar uma camada de pau, sai daí. Vai levar uma pisa. É verdade. Inclusive, alguns historiadores, teólogos, eles dizem que essas pessoas que foram à frente eram os nazireus de Deus. Aquelas pessoas com cabelos maiores, que não podiam cortar. Então, eles eram aquelas pessoas que estavam à frente, dançando, cantando. Vê mesmo. Numa guerra. Tem lógica. Mas Deus diz isso, compra lá aquela terra, porque eles vão voltar para lá. Eles vão para o exílio, porque eu já falei, 70 anos se passarão, você vê isso lá em Jeremias capítulo 29, eles vão passar 70 anos no exílio, mas eles voltarão para cá, para essa terra. Então havia uma palavra de Deus. E Jeremias, sabendo disso, ele obedece à palavra, ele compra, pega o dinheiro, veja as suas próprias finanças sendo envolvidas naquilo que Deus tem para nós. Então eu e você temos que nos envolver com a obra de Deus, com a palavra que Deus deu.
Ele se envolve naquela palavra, naquela profecia. E, inclusive, a vida de Jeremias foi se envolver na palavra e na profecia de Deus. E, claro, eu queria que eu e você pensássemos: como é que eu estou envolvido na vida com Deus? Alguém já assistiu The Chosen? Quem já assistiu? Cara, que seriado. É poderoso. E eu ficava olhando assim, Jesus falando com os discípulos, as profecias sendo cumpridas, aquele povo vendo aquilo tudo. Mas eu percebi uma coisa: muita gente naquele lugar não estava entendendo nada. Estava dizendo assim: eu estou com Jesus, mas quem é esse cara? Quem é esse homem? E às vezes a gente está assim, sem entender o que Deus está fazendo. A gente não está envolvido com o que Deus está fazendo. E Jeremias se envolveu. E aí chega no segundo ponto. Após ele obedecer a palavra, porque é uma responsabilidade nossa, ele se dirige ao Senhor com uma oração linda. Esse capítulo 32 de Jeremias é lindo. Inclusive, há 11 anos atrás, eu e Amanda estávamos orando para saber se nós deveríamos casar. E é nesse texto de Jeremias, finalzinho da palavra vocês vão ver, foi o texto que Deus nos deu. Eu darei um só coração a vocês. A gente, inclusive, gravou nas nossas alianças. Jeremias 32. E eu lá sabia o que é que ele estava querendo dizer. Eu só sabia do texto, Ednaldo. Que eu achei que não é para mim. Então, eu não fui estudar o contexto, não fui entender a história, eu não fui ir atrás. Que é um erro que a gente sempre comete. E aí, nesse texto, Jeremias 32, eu queria que você lesse comigo, por favor. Jeremias 32, a partir do versículo 14. Por isso que eu digo que Jeremias... 16, na verdade, que Jeremias é um homem de coragem. Ele obedeceu, comprou e depois ele foi para Deus. E aí ele abre o coração de novo. Vê o que ele diz. Jeremias 32, 16 diz assim: depois que entreguei os documentos a Baruque, orei ao Senhor. E aí ele diz: olha, ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e o teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostra tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre aquela geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes milagres, grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dás o que merece. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados até hoje. E continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso, o teu nome é famoso até hoje. Versículo 21. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço poderoso e com grande terror. Deste ao povo de Israel essa terra que havias prometido aos seus antepassados muito tempo atrás. Terra que mana leite e mel. Nossos antepassados vieram e tomaram posse dessa terra. Mas escuta, vê o que é que Jeremias diz. Mas não quiseram te obedecer, nem seguir as tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenasse. Por isto enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Vês como foram construídas rampas junto aos muros da cidade, por meio de guerra, fome e doença. A cidade será entregue aos babilônios, que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante das testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser tomada pelos babilônios. Vê que texto poderoso. Para mim, Jeremias está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está pregando para ele mesmo. Porque diante daquela situação, ele estava realmente com medo. Essa é a verdade. Ele estava dizendo, olha, começou a lembrar do que Deus tinha feito. O Senhor trouxe seu povo do Egito, sustentou no deserto. O Senhor foi aquele Deus que com mão forte, braço poderoso, de maneira terrível, nos tirou do Egito. Abriu o mar vermelho, sustentou com pão, a sandália dos nossos pés não acabava, de jeito nenhum. A gente pecava, levantava uma serpente de bronze lá para a gente olhar aí e não morrer, que a praga estava enorme. A gente reclamava, murmurava. Moisés ia lá, tocava na rocha, saía água.
Então ele estava lembrando de tudo que Deus tinha feito. Estava dizendo assim: Senhor, o Senhor é um Deus de grandes coisas. Mas a questão aqui, e eu estava meditando nesse texto, eu comecei a pensar. Jeremias havia profetizado que o povo iria para o exílio. Amém? E ele estava vendo aquela palavra se cumprir na frente dele. Ele iniciou a profecia e ele estava vendo o cumprimento. Imagine, vendo as pessoas que ele amava do lado dele sendo mortas, as casas sendo incendiadas, as crianças morrendo. Uma situação, como diz José Milton, deplorável. Uma situação terrível. Ele estava vendo aquilo na frente dele. E com certeza ele começou a dizer, tem um temor no coração dele. Está acontecendo tudo isso. E fui eu que profetizei. E o Senhor também está me dizendo que vai fazer esse povo voltar. E eu acredito que ele começou a pensar, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Está tudo destruído. Está tudo acabado. Não tem nada, não tem pedra sobre pedra. E a gente precisa ler a Bíblia com essa noção, porque muitas vezes a gente foge disso. Ah, Deus vai cumprir. Tá, mas para ele cumprir, alguém estava numa circunstância, dentro de uma situação complicada. Então, ele obedece. Ele sendo esse homem experiente que eu falei para vocês, várias e várias palavras Deus já tinha dado. Deus, inclusive, por meio de Jeremias, tinha dito que haveria um grande choro em Ramá. Vocês lembram dessa profecia? Foi cumprida em Jesus, quando Jesus tinha ali até 2 anos de idade. Um rei se levanta e diz, olha, mata todos os meninos de 2 anos para baixo. E aí houve grande choro em Ramá. Jeremias tinha predito isso. Então vejam, ele tinha visto, ele tinha ouvido muitas coisas de Deus. Mas com certeza, ele tinha dentro do coração esse misto. Olha, Deus faz grandes coisas, a profecia que ele mandou está se cumprindo, mas como é que vai acontecer isso tudo? E ele diz no texto, Senhor, veja, o Senhor fez tudo isso, aconteceu todas essas coisas, a tua mão veio poderosa, e no verso final ele diz, e aí tu me mandas comprar um campo? Era como ele dissesse, Senhor, você não está fazendo nada de errado aí não. Não deveria ser de outra forma. Ou seja, Jeremias era um homem que era homem. Entendem? Porque a gente tem a necessidade, muitas vezes, de espiritualizar muitas coisas. Não é? Ah, tem que ser, vai converter. Aí a pessoa acha que alguém vai botar a mão, orar pela pessoa, vai ser um fogo, vai pular, cair. Vai acontecer algo sobrenatural. Acontece. Mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre existem essas situações tão miraculosas. Mas não é por isso que Deus não esteja fazendo. Amém? Então, ele vê essa situação toda, e é como se ele dissesse, ele estava tentando dizer, poxa, eu sei que o Senhor faz, mas dentro de mim, alguém já passou por isso? Olha, Deus já me deu uma palavra, já se cumpriu, mas eu estou com dificuldade de acreditar que isso vai acontecer de novo. Quem é que já sentiu isso? Meu Deus, quantas vezes eu estava ali orando antes de vir para cá e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, o Senhor já fez tantas coisas na minha vida. O Senhor já me deu tantas palavras, o Senhor já cumpriu tantas. E toda vez que o Senhor me traz uma palavra, existe de novo a dúvida no meu coração. Eu fico achando assim, não, talvez aquela pessoa não vai mudar. E vê, a palavra profética de Deus para aquele povo era para um povo ruim, triste. Tem uma profecia, não lembro agora qual profeta era, mas Deus dizia assim, olha, toda vez que eu vejo na minha mão o nome de Efraim, eu me lembro do meu amor para com ele. Efraim era uma tribo complicada, de prostituição, de idolatria. E eu ficava pensando, Senhor, como é que o Senhor ama um povo desse? E ele ama. Não está amando a gente?
Então, muitas vezes, a gente começa a racionalizar o que Deus vai fazer, porque a gente tende a pensar que Ele vai agir como a gente pensa. E Ele não é assim. Não dá para colocar o nosso Deus numa caixinha. Não há possibilidade. Ele não se permite isso. E aí, entre os profetas, como eu disse a vocês, talvez Jeremias seja esse cara que ele deixava muito claro o que é que sentia. E eu amo isso na vida de Jeremias. Porque tem vezes que eu digo a Deus, Senhor, o Senhor está errado. Está fazendo as coisas errado, eu acho. Às vezes você pensou e não teve coragem de dizer, Senhor, o Senhor está fazendo as coisas errado, porque eu acho que a melhor saída era aqui. Posso lhe dar um conselho? Faça assim, rapaz. Eu, que sou um ancião de dias, faça desse jeito, ouça meu conselho. Quem nunca? Quem nunca disse, Senhor, é melhor se eu fazer assim? Vai dar errado. E a gente tende a planejar as coisas. Mas eu amo essa sinceridade de Jeremias. Seja sincero com Deus. Diga, Senhor, está difícil. Eu não estou acreditando que isso vai acontecer. Eu não estou vendo. Jeremias estava dizendo isso. Deus, sobre os meus olhos eu não tenho nenhuma visão de que as coisas vão mudar. Olha para o lado. Olha como as coisas estão. Quem já se pegou nessa situação? Esses dias eu estava orando por essa palavra, né? Porque é uma palavra para a minha vida, para a vida da minha esposa. E nós, estava até dizendo para ela, amor, vamos orar por isso. Porque não é fácil viver a palavra do Senhor. A gente tem desafios. E não são pequenos. Constranger o nosso coração a obedecer o Senhor, a mudar a nossa natureza ruim. Esses dias eu estava conversando com um aluno meu que eu estou tentando ganhar para Jesus. E esses dias ele disse, tu alugou um triplex na minha cabeça. Eu disse, era o objetivo mesmo. Você vai ver, palavra, palavra, palavra. E ele me dizendo, não, o homem nasce bom. Eu disse, é impossível. O homem é ruim por natureza. Só há uma pessoa que pode mudar a minha e a sua vida. Jesus. Amém? O homem é ruim, tendente ao pecado, inclinado às coisas ruins. E aí a gente filosofando, né? Ele disse, você é da escola de Hobbes. Eu disse, eu sou da escola de Jesus. Eu sou de um, sou do outro. Ele disse, eu acredito assim. Eu disse, a minha cosmovisão é bíblica. A Bíblia deixa claro que foi necessário um homem pisar na cabeça da serpente, ser mordido no calcanhar, morrer numa cruz, levantar e ser o meu Messias. Senão, estava tudo acabado. Não adianta. Esse é o roteiro bíblico. Você não vai conseguir fazer as coisas no seu braço, sozinho. Só há uma pessoa que muda as coisas. E aí, eu e você precisamos entender esse coração de Jeremias, de colocar para fora os sentimentos, as amarras que ele estava sentindo, que muitas vezes a gente passa por isso. E ele estava sendo sincero, Deus, eu estou sentindo isso tudo mesmo. Eu estou com dúvida. Eu sou esse abençoado que o Senhor deu uma palavra, está se cumprindo na minha frente, mas eu estou com dúvida de novo que vai se cumprir a outra. É mais ou menos como Pedro. Pedro viveu com Jesus. Veja, o que Pedro viu, me perdoem, mas eu e você não vimos. Aquele paralítico que entra por cima em uma casa, com as pernas atrofiadas. Jesus ora por ele. A cena deve ter sido incrível. Jesus ora por ele, imagine, as pernas criando músculos. Você já viu uma pessoa que nunca andou? Você viu as pernas dela já? Tem algum músculo? Imagine, a perna começou a criar músculos. Ah, eu não acredito, aí é você e Deus, eu não tenho nada a ver. As pernas começou a criar músculo, Pedro estava vindo aquilo, e quando foi lá no final, o homem nega Jesus. Poxa, não é do cara entrar numa depressão profunda, nunca mais sair, me mata. Eu pensava nisso, Senhor, eu não tenho nem o que falar. E aí o que é que Jesus faz? Vai lá atrás. Que Deus impressionante. Tem uma música, né?
no mesmo lugar. Jesus vai lá no mesmo lugar. Eles pescam. E aí, para eles virem, Jesus já no trocadilho já estava com os peixes prontos. Olha aí, jogador. Não precisa não tu trazer, vice. Eu estou providenciando tudo. E aí eles entendem. A gente é assim. E eu pergunto muitas vezes por que ele escolheu esse povo. Misericórdia. E eu me incluo, tá certo? Porque, infelizmente, somos assim mesmo. E aí a gente chega no último ponto da palavra. A resposta de Deus é linda. Por favor, abre comigo. Deixa a Bíblia falar para você. Jeremias 32, a partir do versículo 26. Olha o que ele diz. Então Jeremias recebeu a mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso há alguma coisa difícil demais para mim? Ele já começa com o pé no peito. Ele já começa dizendo, ei, eu não sou como vocês. Teve alguma coisa que eu disse, eu acho que quando Jeremias escuta isso, ele diz, cara, ele nunca falhou. Nunca. E aí, olha, portanto, assim diz o Senhor, entregarei essa cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão nessa cidade e incendiarão. Por que Deus está falando isso? Nesse momento, o rei Jeconias, ele tinha feito um acordo militar com os egípcios, e os egípcios estavam entrando pelo lado sul, os babilônios pelo lado norte, e os babilônios tiveram que parar um pouco a investida para Jerusalém, para poder guerrear contra os egípcios. E aí houve, em um momento, uma liberdade. E aí o que é que o povo começou a dizer? É mentira, Jeremias está mentindo. E aí Deus diz isso. Diga a eles que a coisa não vai melhorar. Eles vão para o exílio mesmo. E aí é por isso que ele está dizendo isso. Aí olha, os babilônios que estão cercando os muros entrarão e incendiarão. Queimarão todas as casas em que o povo provocou a minha ira, queimando incenso. Veja o motivo. Queimando incenso a Baal em seus terraços e apresentando ofertas derramadas a outros deuses. Idolatria. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal, provocaram minha ira com suas maldades, diz o Senhor. Desde o dia que esta cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar minha fúria. Por isso, estou decidido a me livrar dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes, dos profetas, provocaram a minha ira. O meu povo me deu as costas para mim e se recusou voltar. Embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber a instrução nem obedecer. Colocaram seus ídolos detestáveis em meu templo e profanaram. Destruíram os lugares de adoração, construíram lugares de adoração a Baal, no vale do Ben-Hinom, e ali sacrificaram seus filhos e suas filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Vê. Olha, não foi um erro só não, viu? Eu estou mostrando para vocês aqui o que é que vocês fizeram desde quando foi construída a cidade de Jerusalém. Não foi uma coisa só. Para vocês depois dizerem assim, Senhor, o Senhor não é misericordioso. Faz tempo, viu? Que vocês estão pecando contra mim. Faz tempo que eu estou mandando você fazer as coisas certas. Vocês não se arrependeram e não mudaram. E é inevitável o julgamento. Que Deus estava querendo dizer, olha, não existe outra saída para vocês. Vocês têm que ir para o exílio. Eu não queria. Mas por desobediência de vocês, vocês precisam ir. E na verdade o exílio para aquele povo era a misericórdia. Eu estou mandando misericórdia para vocês, tá? Porque vocês não mereciam isso. Mas eu vou mandar o meu povo para o exílio e lá eu vou tratar com ele. Jesus, obviamente por Deus aqui, claro, ele começa a dizer, listar
E aí você pode dizer assim, olha, não, era um pecado isolado. Ele deixa muito claro, não era. Eram os reis, os sacerdotes, o povo, os profetas. Meu amigo, quando os profetas vêm pecar, o negócio está ruim. Porque o profeta é aquele tipo de gente que quando vê um pecado, ele fica com raiva. Não é? Começa logo a apontar. Está errado isso, está errado aquilo, aponta isso. Cara, para o profeta estar profetizando a coisa do lado errado, amigo, coisa já é mais ou menos como a gente está vivendo hoje, tá? Hoje é o poste mijando no cachorro. Não é? Hoje as coisas foram invertidas. Se aparentar um pouquinho como a gente tem vivido, hashtag fica a dica. Pense nisso. Então, ele estava vivendo nesse meio, nessa situação, e aí Deus começa a responder. A resposta inicial de Deus, nesse verso 26 que a gente viu é: vocês estão preocupados com como acontecerá? Alguma coisa eu já disse e não fiz? E aí, alguma vez Deus falou na sua vida e não fez? E por que eu e você estamos deixando de acreditar? É uma pergunta que eu me faço sempre. Porque, olhem, eu tenho 13 anos que converti. Nunca ele me disse, vou fazer algo e não fez. Nunca. E eu tenho um pouco ainda, os pastores têm 30 e tantos anos. Eu já vivi várias coisas com o Senhor. Mas ele nunca me disse, vou fazer algo e não fez. Mas eu insisto muitas vezes, infelizmente, a ter essa dúvida, a achar que talvez Deus não vai fazer. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque a gente precisa acreditar no que Deus está falando. Amém? Porque não adianta nada a gente sair daí correndo, querendo fazer as coisas do nosso jeito, né? Querendo mudar as coisas porque a gente vai fazer e a gente é isso e aquilo. Porque é uma hora. Eu lembro de tantas e tantas vezes que eu estava na minha vida e algumas coisas acontecendo difíceis, precisando sustentar a casa, não chegava dinheiro e eu ficava. E aí, sempre naquele momento específico ele mandava. Sempre. E esses dias eu estava pensando, porque já estava me vindo de novo a sensação de que, quando você olha para a conta, as contas chegando e o dinheiro diminuindo, qual é a sensação? Deus não vai suprir. E eu disse, eu tenho que parar com isso. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu preciso só descansar. E a gente tende a fazer isso. Não é? Ficar chateado. Então, Deus havia falado durante todo o ministério de Jeremias o que ele faria. Sobre o castigo que viria sobre Judá, se não houvesse arrependimento. E, com certeza, o que Deus estava fazendo, entre aspas, era: eu estou mudando, eu mudei, para você ficar achando que eu não vou fazer de novo. Então, Deus primeiro diz, olha, eu vou fazer. Segundo, ele diz, olha, vocês vão sim para o cativeiro. Não tem outra saída. Mas mesmo assim eu vejo um coração de Deus triste. Eu não sei se vocês sentem, mas eu, particularmente quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar, porque assim, aqui quem é pai sabe, quando a gente começa a olhar se o filho está fazendo uma coisa errada, que não é aquilo que a gente sonha, e olha que a gente é mau, a gente planeja as coisas, não tem a mesma capacidade que Deus tem para planejar as coisas para a gente, e a gente começa a pensar e vendo nossos filhos fazendo coisas erradas, né? Indo para caminhos que talvez não sejam bons, como é que nós como pais nos sentimos? É a mesma coisa com Deus. Imagine a tristeza do coração dele, vendo tudo aquilo, aquela situação toda. E mesmo com essa tristeza toda no coração, Deus dá uma promessa linda. E aí, para mim, esse aqui é o ponto principal da palavra. Lê comigo, por favor, o verso 39 até o 44 desse texto. Vamos ler a partir do verso 37. E aí ainda é a resposta de Deus, tá? Olha o que é que Deus diz. Certamente, vamos ler do 36 que dá para pegar melhor. Agora eu quero dizer algo mais a respeito dessa cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de uma guerra, de fome e doença. Mas assim diz o Senhor, Deus de Israel, certamente trarei o meu povo de volta para esse lugar
e farei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito, para adorar-me para sempre, para o seu bem e para o seu bem e o bem dos seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o meu desejo de me adorar. Eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e plantarei nessa terra firmemente de todo o coração. Assim diz o Senhor. Assim como trouxe essas calamidades sobre elas, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nessa terra sobre a qual hoje se diz: foi arrasada preparados pelos babilônios. É uma terra desolada em que não há pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos. Escrituras serão assinadas na terra de Benjamim. Aqui em Jerusalém, nas terras de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe. Pois um dia eu os restaurarei a minha terra. Eu, o Senhor, o falei. Que poderoso. Eu podia nem falar mais nada, que a Bíblia já falou. Olha o que ele disse. Eu vou fazer. E olha, o que eu acho lindo desse texto é que, para mim, ele está dizendo o seguinte: independe de vocês. Eu vou mandar o Messias, perceba, o que ele está dizendo não é só para aquele momento, tá certo? Porque veja, qual é a possibilidade de eu e você, sem o Espírito Santo, fazer alguma coisa que preste? Tem? Não. Ele está prefigurando o que Jesus viria a fazer, o Espírito Santo desceria e aí as coisas aconteceriam. Você pode ler, inclusive, não vai dar tempo a gente ler, Ezequiel 36, 26, fala sobre isso. Deus diz para Ezequiel, e ao mesmo tempo, tá? O profeta Ezequiel profetiza, só que para o reino do norte, parecido com Jeremias, ele diz: olha, eu porei e darei a vocês um novo coração. Ninguém mais precisará ensinar nada a vocês. Vocês saberão. Derramarei sobre vós do meu espírito. Ezequiel 36. A gente vê a mesma profecia, nessa particularidade, no Salmo 51, versículo 12 também. Isaías fala a mesma coisa. Isaías 55, verso 3, fala a mesma situação. No próprio livro de Jeremias, Jeremias capítulo 4, versículo 4, ele fala sobre isso. Então o que ele está dizendo é: olha, eu tenho certeza que vocês não têm condições de cumprir os meus mandamentos. E por isso eu vou mandar para vocês o Messias. Eu tenho que mandar alguém para resolver o seu problema. Porque vocês não têm condições. Vocês só têm condições de ter o mesmo coração que eu tenho a partir de uma pessoa chamada Espírito Santo. Porque se você e eu tivermos, no mínimo, a vergonha de entender que nós não temos condições de sermos parecidos com Jesus, conosco, com nossas forças, você vai entender o que é que Deus estava querendo dizer. Ele estava dizendo: olha, vocês não têm condição alguma de ter esse coração que eu tenho. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas dizem assim: poxa, eu preciso ser parecido com Jesus. E às vezes elas acham que são. Que às vezes acha que Deus tem que agir de um jeito, tem que fazer de uma forma e tudo. E eu fiquei assistindo esse The Chosen, né? E eu fiquei pensando: poxa, eu preciso parecer com esse homem, mas é um negócio complicado. Porque eu não sou ele. E Deus, sabendo disso, ele manda seu filho, Messias, para mostrar o exemplo. A pedra angular que foi rejeitada por Israel. Inclusive, tenha muito cuidado enquanto você fica de lados diversos, tá? Porque, e aí mais uma vez, eu não sei porquê ele elegeu esse povo, certo? Então a profecia é para eles, tá? O exílio babilônico existiu, mas existe outro exílio, que é o que eles estão agora, esperando a volta do Messias. E quando Jesus vier, vai atraí-los a ele de novo. Obviamente nos fazendo inveja, ou seja, pelo que a gente tem feito como igreja, Deus provoca inveja nos israelitas para trazê-los de volta. Porque há uma promessa e Deus disse, vai cumprir, ponto. Então eu e você precisamos sim orar
pelo povo de Israel. Que há uma promessa sobre eles. Essa promessa aqui é para eles. Eu e você estamos envolvidos nisso, mas o povo objeto da promessa era o povo de Deus. Então, o que Deus estava dizendo, eu vou mandar alguém, e depois desse alguém, o Espírito Santo vai descer para ajudá-los a serem parecidos comigo, porque vocês sozinhos não têm condição. Para a gente terminar, eu queria que você abrisse Jeremias 29:12. Jeremias 29:12. Vamos ler, na verdade, do versículo 10. Diz assim, olha. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e trabalhei de volta para casa, e os trarei de volta para casa. Versículo 11. Porque eu sei o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para vos dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Eu serei encontrado por vós, diz o Senhor. Acabarei com o exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Esse texto aqui, depois se você puder ler o capítulo todo, Deus manda que Jeremias faça uma carta para as pessoas que já estão no exílio. Olha, faz uma carta para eles, dizendo qual é a minha intenção. E ele diz, olha, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, que vocês anseiam. Talvez não seja do jeito que vocês querem, mas eu tenho algo para dar a vocês. Vocês vão retornar, eu vou cumprir minha palavra. Amém? Fica de pé, por favor. E eu queria que você saísse daqui com... de tudo que eu falei, com isso no coração. Deus é um Deus que cumpre promessas. Muitas vezes a gente tem que passar por situações difíceis. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Você e Deus agora. Se você pudesse conversar com Ele. Talvez está passando por uma situação dura, difícil. Talvez você olhe aquela situação toda e diz assim, não vai resolver, eu não tenho condições. E amém que você está pensando isso, porque aí é que Deus pode fazer alguma coisa. E comece a orar com o Senhor. Comece a lembrar a Deus as palavras, as promessas que Ele tem dado. Diga também a Deus, Senhor, eu preciso batalhar pelas palavras que o Senhor já me deu. Eu não posso ser negligente com o que o Senhor me deu.